Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o professor Boca, instrutor técnico de mecânica elétrica e injeção eletrônica de motocicletas. Hoje, parceria com a Magnetron Motos, a gente desenvolveu um aulão super especial para vocês. Magnetron, como todo mundo já sabe, empresa que atua há mais de 60 anos no mercado de peças de reposição para o mundo das duas rodas. Hoje a gente vai ensinar vocês como que funciona, quais são os conceitos de funcionamento e as variações do estator. Essa pecinha aqui, ó, que ainda é um tabu para muitos amigos reparadores aí. Quanto ao seu teste para saber se realmente essa peça está boa e se ela realmente está gerando a tensão necessária para a carga de bateria. Em alguns modelos aí a gente utiliza essa peça também aqui na parte de iluminação, certo? Hoje a gente vai entender como que funciona e quais as suas variações. Fechou? O que é o estator, professor? O estator é basicamente uma bobina, um enrolado de cobre em cima de uma base, certo? Essa bobina, quando excitada por um ímã, certo? Todo mundo sabe que juntamente com o ímã, né, o estator, aliás, juntamente com o estator, a gente tem o rotor ali, o ímã, certo? Que existe uma polaridade. O que é muito importante a gente saber que essa bobina é feita de cobre, certo? O cobre é um excelente condutor elétrico, justamente por esse motivo utiliza-se o cobre. E só como uma observação, os estatores da Magnetron são fabricados com o mais puro cobre, certo? Normalmente, para redução de custos, né? A maioria das marcas utilizam o cobre com algum tipo de metal junto, né? Então seria entre aspas, um cobre batizado. Já os da Magnetron utiliza o cobre 100% puro. Esse cobre sendo 100% puro, a gente tem uma condutividade elétrica melhor, portanto, com certeza, uma peça com funcionamento muito mais próximo ao perfeito, certo? A gente tem uma peça da Magnetron realmente que entrega 100% da sua capacidade. Para a gente entender conceitos de funcionamento de um estator, primeiro a gente precisa voltar lá para o ensino médio e lembrar do que são átomos, certo? A partir daí a gente consegue entender a geração de corrente elétrica. Lembrando que tudo que tem no universo, né, toda a matéria são compostas por moléculas que são compostas de átomos, né? Só como para relembrar o pessoal aí, um átomo é a última partícula divisível da matéria. Então tudo que é matéria que você começar a dividir ao meio, no final dessa divisão aí você vai conseguir separar um átomo do outro, certo? Vamos tentar ilustrar isso aqui para vocês, ó. O átomo é composto por um núcleo. E nesse núcleo a gente tem prótons com sua carga positiva, certo? Temos nêutrons com suas cargas neutras. E orbitando esse núcleo, temos a eletrosfera com os nossos elétrons com sua carga negativa, ok? Então, basicamente, isso daqui, bem grosseiramente, a gente está ilustrando aqui para vocês um átomo. Isso daqui é o que a gente precisa entender, o princípio da corrente elétrica, certo? Vamos ilustrar outro átomo aqui. Então, temos prótons, nêutrons, em um núcleo, temos a eletrosfera com os elétrons que ficam orbitando este núcleo. Então, prótons com carga positiva, nêutrons com carga neutra e elétrons na eletrosfera com carga negativa. Como que acontece a corrente elétrica? A corrente elétrica se dá por conta da movimentação
ordenada de quem? Dos elétrons, desses que ficam circundando aqui o núcleo, certo? Então, com uma excitação de um ímã, por exemplo, vamos imaginar que isso daqui é um átomo de cobre, certo? O átomo da nossa bobina, do cobre da nossa bobina. E a gente vai ter ali o ímã, o estator, aliás, o rotor, né? O magneto. E nesse magneto a gente vai ter a polaridade norte e a polaridade sul, correto? Quando a polaridade norte passa por uma dessas bobinas aqui, olha, o rotor está girando, a polaridade norte passa por cima da bobina. Essa polaridade norte vai puxar os elétrons em um movimento ordenado dentro desse condutor que é o fio cobre, correto? Ele vai puxar esses elétrons em um sentido. Então, uma vez que tem um elétron aqui, ó, esse elétron vai sair daqui e vai vir para cá, ó, certo? Porém, tudo, absolutamente tudo do universo busca o equilíbrio. Portanto, esse circuito aqui, esse sistema vai precisar buscar o equilíbrio dele também. Então, essa eletrosfera aqui está com a falta de um elétron. O que vai acontecer? Vai vir um elétron do átomo anterior para cá, certo? E um elétron que está aqui, ó, ele vai sair daqui e ir para um átomo anterior. Nisso a gente teve o que? Uma movimentação ordenada de elétrons. A partir disso daqui a gente tem o que? Corrente elétrica acontecendo. A corrente elétrica nada mais é que a movimentação desses elétrons dos átomos, correto? Quando a polaridade norte sai de perto dessa bobina, né? No caso aqui a gente está representando ela só com os átomos, e a polaridade sul começa a passar perto com seu campo magnético, certo? Ela vai empurrar esses elétrons. Então, aquele elétron que foi para o átomo anterior, esse daqui, ó, ele vai pular para cá, certo? Ele pula para cá. Esse daqui pula para o átomo que está na frente. E um átomo, ou aliás, o elétron do átomo anterior pula para essa eletrosfera aqui, certo? Então a gente teve um fluxo ordenado de elétrons na outra posição, correto? A polaridade norte puxou os elétrons. Quando ela saiu, entrou em cena aqui a polaridade sul e empurrou os elétrons. Nisso a gente tem tensão, aliás, corrente elétrica indo e voltando, certo? No mesmo sentido. Isso daí ordenadamente. A partir daí a gente tem a corrente elétrica, certo? E a corrente, aqui a gente vai ter, ó, corrente alternada. Mas por que alternada, professor? Justamente por conta dessa inversão de polaridade do ímã. Ele alterna entre norte, que puxa os elétrons, e sul, que empurra, ok? Esse aqui é o conceito básico de geração de corrente elétrica, fechou? A gente vai entender agora quais são as variações que pode ter numa bobina para gerar essa corrente elétrica. Eu vou ensinar para vocês sobre as bobinas. Vamos ilustrar aqui uma bobina. A gente vai ter as variações de que forma? Para as motos, a gente vai ter a... Vamos escrever aqui, ó. Bobinas monofásicas, bifásicas e as bobinas trifásicas.
Vamos ilustrá-las aqui agora. As bobinas monofásicas a gente vai encontrar normalmente nos sistemas de moto, principalmente Honda, 150, 125 cilindradas. E a gente tem duas variações dessas bobinas. Para quem lembra aí as bobinas das Titan 150 modelo carburada, a gente vai ver dois fios saindo da bobina. Eu vou desenhar uma bobina aqui, ó. Essa representação aqui você vai encontrar ela no manual de serviço, certo? Então a gente tem uma bobina com um aterramento, certo? Mas você vai falar para mim, mas professor, como que ela é uma bobina monofásica se ela sai dois fios ali da Titan 150, por exemplo? Ela vai sair um fio amarelo e um branco, perdão, aqui eu me equivoquei no amarelo aqui, o amarelo é a outra bobina. Vai sair um fio branco e um fio amarelo. Oh, mas está saindo dois fios, professor, por que ela é monofásica? Por que ela é uma fase só? Porque esse fio amarelo aqui é o responsável pela iluminação dessa moto. Portanto, farol, lanterna, o painel, toda vez que você liga essa moto, você percebe que o que? Enquanto você não aumenta a rotação, esse farol está piscando, ela em marcha lenta. É justamente o que está acontecendo? A alternância das polaridades norte e sul, certo? Que começa a piscar essa lâmpada, até que você consiga acelerar essa moto, aumentar essa rotação, e você aumenta a frequência com que essa polaridade se alterne, até que a lâmpada parece que não está piscando mais. Mas na verdade, em frações em muitas vezes por segundo, ela está piscando sim, porém a olho nu a gente não consegue reparar. Mas vamos lá, o fio branco, ele é responsável pela carga de bateria, e compartilhado a essa bobina aqui, ó, a gente puxa o fio amarelo. Aí que está o segredinho, ó, monofásica, porém com compartilhamento de uma fase aqui para a parte de farol. As Titan 160, as 150 de injeção eletrônica, ela é monofásica sem compartilhamento de farol. Então ela vai subir só um fio branco, e quem vai fazer a distribuição para o farol, nesse caso aí, é o regulador retificador, certo? No caso das carburadas, Titan 150 2008 para trás, Titan 125, essas motos aí são monofásicas com a bobina compartilhada com o farol. Lembrando um detalhe muito importante, as monofásicas são as únicas bobinas que possuem aterramento, certo? É a única bobina que possui aterramento. Eu já vou mostrar para vocês aqui como que funciona a parte do ímã em cima dessas bobinas. A gente vai ter as bifásicas, que seria o que? São duas bobinas, correto? Vão sair dois fios, ligada entre elas, certo? Então, por exemplo, a Lander, Phaser, vai sair dois fios brancos aqui, ó. Então temos dois fios brancos e não temos aterramento, ok? Esse tipo de sistema aqui não possui aterramento. Caso você faça um teste de continuidade entre o fio branco e a carcaça da moto e a massa, se houver continuidade, a gente tem aqui um curto-circuito e esse sistema aqui não vai estar operando 100%, portanto não vai estar gerando a tensão necessária para a carga de bateria. Vamos ter também o sistema trifásico. O trifásico a gente tem ele em dois modelos. A gente vai ter o trifásico estrela
Normalmente nas CB300, por exemplo, vai sair o fio amarelo. Os fios amarelos também sem continuidade com a massa. A gente não tem nessa ocasião aqui também aterramento na bobina, certo? E temos o outro modelo, que é o trifásico triângulo, que vão sair 3 fios também, certo? Porém, as pontas deles são conectadas, diferente do trifásico estrela, que é só uma das pontas que são interligadas entre si e a bobina sai para o circuito. Nesse caso aqui, as duas pontas são ligadas entre as duas pontas da outra bobina e sai para o circuito de cada ponta dessas aí um fio para o sistema de carga, tá? Qual que é a diferença entre esses dois modelos aqui de bobina, da trifásica? Essa bobina aqui, ela consegue gerar uma tensão sob determinada rotação do motor. Por exemplo, ali é 5.000 RPM, ela consegue chegar na sua capacidade máxima de geração de energia. Já nesse modelo aqui, muito usado nas motos custom, que tem uma rotação bem mais baixa, ela consegue chegar no seu pico de geração de energia com uma rotação bem mais baixa, certo? Vou mostrar para vocês agora na prática como que você identifica essas bobinas e como você faz o teste, principalmente dos aterramentos e das resistências dessas bobinas. Se liga aí. Então vamos lá, pessoal, vamos entender aqui na prática como que funciona. Esse daqui é um conjunto gerador, certo? Aqui a gente tem o ímã e aqui a gente tem o estator. Esse aqui é o ímã da 150 e nele, dentro dessa carcaça aqui, né, aqui tem uma superfície de isolação, o ímã fica aqui dentro, tá? A gente tem 8 ímãs, tá? A mesma quantidade de ímãs para as bobinas, então é praticamente um ímã para cada bobina. Aqui dentro a gente consegue perceber, ó, que ele tem um campo magnético, ó. Qualquer ferramenta que você coloque ali, ó, ele gruda nas laterais, certo? Então, aqui dentro desse campo magnético, certo? A bobina vai encaixada ali dentro, certo? Ela vai dessa forma ali, muito próximo, tá? Da ponta aqui da bobina, tá? O que acontece? Toda vez que passa por um ímã que aqui tem polaridades invertidas, é um ímã norte, um ímã sul, um ímã norte, um ímã sul, norte, sul, isso daí por toda a volta do ímã, certo? Ele vai passando aqui nessa superfície, vai invertendo as polaridades norte e sul e vai gerando a corrente elétrica. Então, polaridade norte empurra os elétrons para a bobina, polaridade sul puxa, certo? Nisso aí a gente tem, nesse movimento dos ímãs, né, na inversão de polaridades, a gente tem a geração de corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela é gerada na bobina e passada para os fios, né, para ir para o sistema, correto? Nesse sisteminha aqui, é uma bobina monofásica, de uma Titan 150 carburada, 2004 a 2008. Ela tem a bobina compartilhada. O que é uma bobina compartilhada? Aqui a gente tem o aterramento, a gente já vai fazer o teste desse aterramento. O fio branco, a gente tem o fio de carga de bateria e o amarelo da iluminação. Esse carinha aqui é o fio da bobina compartilhada, então ela utiliza um pouco, né, da energia gerada por essa bobina e manda para o farol. Esse aqui é aquele famoso farol que fica piscando quando você está em marcha lenta. Quando você aumenta o giro da moto, aumenta a rotação, então você não consegue perceber que esse farol está piscando, apesar de estar piscando ainda, tá?
Isso acontece porque a olho nu a gente não consegue perceber, né? E é tão rápido que a lâmpada acaba ficando acesa direta. Como que a gente faz os testes nessa bobina? Primeiramente, a gente tem que ver se o aterramento dela está legal. Lembrando, como a gente falou na lousa, a bobina monofásica é a única bobina que possui aterramento. Então, esses dois fios, tanto a bobina de geração de energia, que é o fio branco, quanto a bobina de iluminação, elas têm continuidade com o aterramento, tá? Então, o primeiro teste que a gente faz, pega o multímetro, coloca na escala de continuidade, pega as duas pontas de prova e faz o teste, vê se o funcionamento do multímetro está ok. Junta as duas pontas, o multímetro tem que apitar. Teve o sinal sonoro, então o multímetro está ok. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o fio verde e ver se ele tem continuidade com as duas bobinas. Ó, bobina de geração de energia da bateria tem continuidade com o aterramento. Bobina de iluminação tem continuidade com o aterramento, certo? Por se tratar de uma bobina, necessariamente ela possui uma resistência, tá? Então, como que a gente testa a resistência? Ainda com o multímetro, vai colocar na escala de resistência, certo? No seu multímetro aí, ó, tem que ter esse símbolo, ok? Uma ferradurinha, a letra ômega, tá? Resistência. Como que a gente mede a resistência? A gente vai pegar novamente as pontas de prova, vai pegar a bobina que você quer testar. Vamos testar aqui no caso a bobina de geração de energia da bateria. Coloca uma ponta de prova e a outra ponta de prova no aterramento. Essa bobina ela está dando 1.2 ohms de resistência. Mas antes, o que é o ideal a gente fazer? Assim que tiver na escala de continuidade, perdão, na escala de resistência, tá? Na escala de resistência, você junta as duas pontas de prova e vê quanto que tem de resistência já o multímetro, né? Então, o multímetro já apresenta para nós 0.4 ohms de resistência. Vamos pegar a bobina novamente, testar o verde, que é o aterramento, com o branco, que é o que fecha o circuito. Temos 1.2 ohms. A gente subtrai o valor que tinha inicialmente do multímetro. Então, 1.2 menos 0.4, a gente tem 0.8 ohms, certo? Nesse caso aqui, a bobina está ok. Essa bobina, ela trabalha de 0.1 a 1.0 ohms, tá? Esses valores aí você tem que procurar no manual de serviço, você vai encontrar lá no modelo que você estiver fazendo o teste, certo? Então vamos lá. A gente testou o fio branco, vamos testar o amarelo. Menos o 0.4 que tinha ali, a gente tem 0.6, certo? Então essa bobina tá ok. A gente tem um exemplo muito bom dessa bobina aqui para mostrar para vocês o que pode acontecer e você fazer o teste de resistência e encontrar uma resistência diferente. Essa bobina aqui de uma Fan, se eu não me engano, 125 2009, reparem que ela está toda carbonizada, certo? Esse é um dos testes que a gente consegue fazer, o teste visual. Se você vê alguma dessas bobinas aqui já com uma coloração escura, com certeza essa bobina já sofreu um aquecimento, então é importante a gente medir a resistência dela, tá?
Essa daqui ela queimou por falta de óleo no motor. Lembrando que o óleo sempre no nível certinho e um óleo de qualidade ajuda no arrefecimento dessa peça. Então, se tiver com o óleo baixo, com certeza, trabalhar sempre com óleo baixo, com certeza você vai superaquecer essa bobina e pode ter um problema de queima nela. Vamos fazer o teste nessa daqui para ver quanto que está dando de resistência ela queimada. Mesmo teste. Escala de resistência, pontas de prova. Nesse caso aqui, ó, ela ainda está com o conector. Como que a gente faz o teste? Nunca pega a ponta de prova e coloca na frente, assim, ó. Por quê? Olha como que é esse conector aqui, ó. Esse conector, esse terminal, ele fica aqui dentro. A gente tirou aqui para facilitar o teste. Se você pegar a sua ponta de prova e colocar ele de frente nesse conector aqui, ó, o que que vai acontecer? Você vai acabar abrindo demais o espaço que tem de conexão aqui, olha. Então, se ele ficar aberto na hora de você colocar ele no outro conector, com certeza vai gerar uma folga e você pode ter uma resistência a mais aí por conta dessa folga e pode gerar um aquecimento, tá? Chega até derreter esse terminal, certo? Então, o jeito mais seguro da gente fazer esse teste é por trás. Então, ponta de prova. Aqui, como não tem polaridade, independente a cor da ponta de prova que você vai utilizar. Então, vamos colocar aqui, ó, ponta de prova verde. Aliás, ponta de prova preta no fio verde. Ponta de prova vermelha no fio amarelo. Aqui não temos continuidade, ó, certo? Não temos resistência. Vamos testar a continuidade disso aqui então, ó. A gente coloca na escala de continuidade, certifica de que o multímetro está funcionando ok. Ponta de prova no fio verde, ponta de prova no fio amarelo. Olha lá, não temos continuidade, certo? Vamos testar no branco. Verde com branco. Temos uma continuidade aqui. Então, com certeza, a bobina geradora de energia para o farol, aliás, a bobina que gera energia para a bateria, ela com certeza se rompeu aqui dentro. Porém, ainda tem continuidade com a parte que faz a parte do farol. Vamos testar a resistência para ver quanto que dá? Ponta de prova no aterramento, fio verde. Ponta de prova no branco, aliás, ponta de prova no fio amarelo, né? Não é o branco mesmo que deu continuidade. Vamos ver quanto que tem de resistência. Olha lá a resistência que tá, 11.1. É uma resistência muito alta. Então essa moto, ela já não acendia mais o farol, né? E não carregava a bateria, tá? Então esse é o teste que a gente consegue fazer com a moto desligada, né? O teste estático. A gente consegue ver a saúde da bobina pela resistência dela. Só que a gente falou de uma bobina monofásica. Bom, entendemos como funciona a monofásica. Vamos entender agora a bifásica. Aqui a gente está com o modelo da YS 250 Phaser 2005 a 2010, XTZ Lander 2007 a 19, YS Phaser 8 a 10 e a Lander 20 a 22 com ABS, tá? Vamos fazer o testezinho dela então. Essa é a bobina. A gente identifica ela
De que forma? A gente já consegue enxergar aqui, ó, no conector são 2 fios brancos separados da ignição, né? Então aqui a gente não tem a bobina compartilhada do farol. Aqui a gente só tem a bobina que gera energia para a bateria. E da bateria faz a distribuição para o restante da moto, tá? A gente vê que já é uma bobina bem mais robusta, né? Lembrando, a qualidade do cobre é muito importante, tá? Portanto, que a Magnetron utiliza do cobre mais puro que existe para poder ter uma condutividade e assim uma geração de energia melhor, tá? Qual o teste que a gente faz aqui, ó? Vamos fazer o teste de continuidade com o aterramento. Testa o multímetro, sinal sonoro. A gente vai testar as 2 bobinas com o aterramento. Aqui só encosta na pontinha dele, ó. Fiozinho verde, certo? Não temos continuidade. A outra bobina. Não temos continuidade. Não pode haver continuidade com a carcaça da bobina, certo? Tanto que se fizermos esse teste aqui, ó, não dá continuidade, certo? Não temos continuidade com a carcaça. Qual o próximo teste que a gente tem que fazer? O teste de resistência. A gente tira aqui quanto tem já de resistência no multímetro, 0,4. E a gente mede a resistência entre elas, certo? Lembra que lá na lousa a gente explicou que essas bobinas bifásicas e trifásicas não têm continuidade entre si. A resistência dela entre as bobinas está dando 1,0, certo? E sem continuidade com a carcaça. O que acontece para dar continuidade? Toda essa parte da carcaça dela passa no centro da bobina, certo? Então, ó, a gente testa a continuidade. Multímetro funcionando. Com essa parte aqui, ó, a carcaça com essa parte, temos continuidade, porém não com a bobina, tá? E o que pode acontecer? Quando ela aquece ou queima, da mesma forma que a gente mostrou essa bobina aqui, olha, ela pode romper o isolamento que tem entre as bobinas e a carcaça e acabar dando continuidade, tá? Um teste muito simples que a gente faz também é com a utilização de uma lâmpada, certo? Se você pegar uma lâmpada de teste com a moto em funcionamento e colocar uma ponta em cada um desses conectores aqui, essa lâmpada vai acender, certo? Isso se você desinstalar ela do sistema, ok? Se você colocar uma ponta de prova, aliás, uma ponta da lâmpada de teste em um desses conectores e encostar num aterramento, essa lâmpada não pode acender por conta de não haver continuidade com a carcaça, tá? Esse teste aí serve para os 2 conectores, certo? Esse aqui é o teste bem simples de ser feito na bobina bifásica. E a gente também tem que fazer aquela observação, ver se não há nenhum tipo de rompimento, se não há nenhum tipo de parte escura, tá? É muito importante quando a gente faz a instalação dessa peça, a gente não jogar ela, se ela estiver na bancada, por exemplo, não jogar nenhuma ferramenta em cima. Por quê? Nesse cobre, ele tem um verniz,
tá? Um verniz de proteção. Então, apesar de estarem todos enrolados juntos aqui, eles não têm contato um com o outro, certo? Uma vez que você joga alguma ferramenta aqui em cima, a ponta dessa ferramenta pode romper esse verniz e acabar gerando aí um curto nessa bobina e você acaba perdendo ela, tá? É um material até que frágil, então tem que ter muito cuidado na hora de fazer a instalação. Fechou? Essa é a bobina bifásica. A gente tem também a bobina trifásica, que nesse caso aqui a gente vai mostrar para vocês compatível com a CB300R até 2012, tá? Reparem que essa bobina ela possui muito mais, esse estator, né, possui muito mais bobinas que a bifásica, por exemplo, ó. Certo? Portanto, o seu rotor, que na verdade esse aqui é um de 150, mas só para ilustrar, o seu rotor possui a mesma quantidade de ímãs que a quantidade de bobinas que tem nesse estator, certo? A gente identifica ele aqui, ó. Os 3 fios amarelos, certo? Esse teste, lembrando, sempre fazer com o conector desconectado do sistema da moto, tá? E a gente vai fazer o mesmo teste aqui de continuidade com o aterramento. Pega as pontas de prova, certifique-se de que está funcionando legal e a gente vai testar. Nesse caso aqui, a gente vai testar direto com a carcaça dela. Lembrando que a carcassinha dela vai estar em contato com a tampa do motor, o motor por si já está em contato com o chassi da moto, então a gente tem um aterramento no quadro da moto, tá? A gente coloca uma ponta de prova aqui e uma ponta de prova no chassi da moto, tá? Não pode haver continuidade. Lembra que só o estator monofásico tem continuidade com a massa, tá? Vamos testar outra bobina. Não temos um sinal sonoro, portanto não temos continuidade. Testa a outra bobina. Não temos sinal sonoro, portanto não temos continuidade, certo? Lembrando também de fazer a verificação se não há nenhuma parte escura. Evidentemente que essa bobina aqui é uma bobina nova, a gente não vai ver isso nela. Mas é normal que essas bobinas se escureçam um pouco, até por conta da contaminação do óleo. Então, se você reparar certinho, você não vai ver nenhuma marca. E principalmente se não há nenhum dano na superfície do verniz, tá? Vamos lá fazer o teste de resistência desse estator. A gente vai na escala de resistência. Testa o quanto de resistência há no multímetro. Temos 0,4. A gente pega o conector. Vamos relembrar que sempre desconectado do fio que vai pro retificador. Por que desconectado? Porque o regulador retificador ele possui um aterramento, tá? Então ele acaba aqui interferindo nesse teste. Então a gente coloca uma ponta de prova aqui e pega 2 bobinas para testar, ó. Olha lá a resistência que vai dar. 0,8. Já temos 0,4 no multímetro, então a gente tem 0,4 nessas 2 bobinas aqui, ó. Certo? Vamos testar essa bobina
com a outra bobina. Temos aqui também uma resistência de 0,8, subtraindo o 0,4 que já tem no multímetro, temos aí então 0,4 de resistência nessa bobina também. E agora, por fim, testamos essa bobina com essa e com essa. O que a gente vai testar agora? Essas duas aqui, ó. Temos também 0,8, subtraindo o 0,8 ou 0,4 de 0,8, temos 0,4 ohms de resistência nessa bobina. Portanto, temos uma bobina em perfeito estado, certo? Caso essa moto ainda não esteja gerando, né, a energia necessária para estar fazendo a carga de bateria, certo? Você deve estar fazendo a substituição do magneto, tá? Que ele também pode perder ali seu campo magnético, principalmente se você derruba ele no chão. Se você derrubar ele no chão, ele porventura vier a trincar algum ímã ali dentro, você perde a polaridade desse ímã. Então você acaba influenciando na geração de energia aqui, porque ele inverte o campo magnético quando estoura um ímã. Fechou, pessoal? E o nosso aulão termina por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela atitude da busca pelo conhecimento. E fique ligado que tem mais vindo por aí. Valeu!